Sejam bem-vindos ao canal Bíblia Diária. Mateus, capítulo 9. Jesus subiu numa barca, passou para outra margem e chegou à cidade. Nisso, levaram a ele um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados." Então alguns doutores da lei pensaram: "Este homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: "Por que é que vocês pensam coisas más? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, então disse Jesus ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e louvou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletaria de impostos, e lhe disse: "Siga-me." Ele levantou-se e seguiu a Jesus. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "As pessoas têm saúde e não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar justos, e sim pecadores." Então os discípulos de João se aproximaram de Jesus e perguntaram: "Nós e os fariseus fazemos jejum. Por que os teus discípulos não fazem jejum?" Jesus respondeu: "Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão dias em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em barris velhos, senão os barris se arrebentam, o vinho se derrama e os barris se perdem. Mas vinho novo se põe em barris novos, e assim os dois se conservam." Enquanto Jesus dizia essas coisas para eles, um chefe se aproximou, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nesse momento, chegou uma mulher que fazia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela foi por trás e tocou a barra da roupa de Jesus, porque pensava: ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. Jesus virou-se e ao vê-la disse: "Coragem, filha, sua fé curou você." E desde esse momento a mulher ficou curada. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e uma multidão fazendo barulho. Então disse: "Retirem-se, porque a menina não morreu. Ela está apenas dormindo." As pessoas começaram a rir, a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou e tomou a menina pela mão. Então a menina se levantou, e essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: "Vocês acreditam que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: "Que aconteça conforme vocês acreditaram." E os olhos deles se abriram. Então Jesus lhes ordenou: "Tomem cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região.
Quando já tinham saído os 2 cegos, levaram a Jesus um mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu uma coisa assim em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Este é mais um capítulo da nossa Bíblia Sagrada. E tudo isso que eu disse está em Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 38. Peço humildemente que se inscrevam no nosso canal, o canal Bíblia Diária. Eu gostaria de agradecer pela participação de vocês neste vídeo. Se possível, deixem o seu like, compartilhem, ajude-nos a evangelizar o máximo de pessoas. Fiquem com Deus.